Uhum. E ainda falando dessa parte dos clássicos aí, o estoicismo, será que muito se percebe que ele está voltando com força aí, né? E a parte de autoajuda tem utilizado muito o estoicismo, trazendo aqui para a modernidade e tratando isso como alguma receita de bolo. Só que o estoicismo é muito amplo, é muito complexo. Como que você enxerga essa transição aí, meio que transformando ele em autoajuda? Você acha que é legal ou que está valorizando a filosofia, está fazendo ficar popular aí os autores estoicos e tal? Bem, eu acho que os estoicos estranhariam isso bastante. Eu acho que o estoicismo, as ideias estoicas, né, de maneira geral, são muito simples. A complexidade aí está em colocar isso em prática. Em viver isso, viver essas ideias que são difíceis. E os estoicos, de maneira geral, embora surja ali com os gregos, né, atingiram seu auge com os romanos, né? A própria ideia ali do cidadão romano era uma ideia muito estoica, né, de como ele deveria viver e ser resiliente apesar das circunstâncias, né? A época do Império Romano foi um auge civilizatório para a Europa, né? Tanto que a gente ainda utiliza leis romanas e referências romanas. Então é um marco civilizatório para nós, para todo o Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, foi uma época de muitos altos e baixos, muitas crises, né? E Roma resistiu muito tempo. Mais do que os estados modernos, né, que a gente conseguem resistir hoje, porque qualquer coisinha, qualquer vento que bate aqui, os estados caem, tem golpe, etc. Né? Então, Roma foi muito resiliente. Então, esse ideário estoico estava muito presente, não só nos líderes, mas para o próprio cidadão romano. Então, trazer isso hoje para a modernidade... às vezes eu acho que em alguns aspectos pode ser usado de uma maneira meio simplória e aí as pessoas acabam não compreendendo porque é duro. O estoicismo é duro. Demais. Né? E eu vejo sendo usado principalmente no meio empresarial. No meio empresarial, exatamente. No meio empresarial, e aí a gente está falando às vezes de pessoas que já têm uma força de vontade, uma resiliência, que dão conta de interpretar e viver aquelas ideias. Certo? Mas para uma pessoa comum que vai ter dificuldade de aplicar isso, às vezes pode gerar até um sofrimento, porque não foi bem explicado, porque às vezes foi colocado como uma receita de bolo. Para quem é leigo e está assistindo a gente, o que é o estoicismo? Esqueci de pedir para vocês falarem. Boa. Porque tem gente que não sabe. Tá bom, claro. Então, o estoicismo é uma corrente de pensamento filosófico, tá? Surgiu mais ou menos ali 2.300 anos atrás, tá? E de maneira geral, o estoicismo vai dizer assim, tem coisas que estão sob seu controle e tem coisas que não estão. Aí você já vai saber onde você vai poder dar o seu foco, gastar a sua energia. Isso. Aprende a diferenciar as duas coisas, porque já é uma sabedoria. Você aprender a diferenciar o que está sob seu controle e o que não está. Seu livro é baseado nisso, não é? Ou não? Não. A miserável banalidade do descartável, você sabia o que você pode descartar ou não? Não, também fala sobre virtudes que os estoicos pregam, mas não com esse viés estoico. Então, essa ideia, né, de que eu separo aquilo que... O que está sob o meu controle, no que eu posso agir e o que não está. Então, eu ajo de acordo com aquilo que é possível de agir dentro do meu controle e faço a minha parte. Né? E aquilo que não está no meu controle, tem uma frase que diz, né? Sofre e aguenta. E é isso aí, se não está sob seu controle, sofre e aguenta, mas não infeliz. Aceita que aquilo não está sob seu controle e faça a escolha de ser feliz apesar disso, apesar das circunstâncias, se elas são difíceis. Eu acho que o meio empresarial falha muito por trazer uma visão muito na superfície do que seria o estoicismo e tal. Eu acho que tem a parte positiva que eu vejo nisso tudo, igual citamos aqui, é a questão da popularização de um conhecimento que é nobre, por assim dizer. Porque os estoicos eles focam muito na questão das virtudes, você construir as virtudes e entender que tem coisas que realmente você tem que largar a mão, porque por mais que você mova mundos e fundos, aquilo vai continuar inalterado, então não faz sentido, né?
E assim, a parte do estoicismo que eu acho mais interessante, igual você citou aí no Império Romano e tudo mais, o que Marco Aurélio dizia na obra dele, Meditações, né? Que foi apenas foi um diário que ele escrevia lá e tal. E uma coisa que me chama muito a atenção no estoicismo é aquela expressão em latim, memento mori. E assim, como é tão difícil a gente ter esse entendimento do quão efêmeros somos nós, né? E muitas das vezes a gente se deixa levar pelo ego, aquela coisa toda. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre como que a gente pode ter uma visão de que tudo é temporário, né? Entender essa parte estoica da coisa de que a gente está aqui, mas por um curto período de tempo, e a questão de vivenciar o presente. Como você, né, através do seu conhecimento, você enxerga essa questão, como que a gente pode pôr na prática esse entendimento aí de que tudo é passageiro? Nietzsche busca lá dos gregos, né, a ideia do amor fati, né? Amor ao destino. Então, é meio que entender que tem certas circunstâncias da vida que estão destinadas a acontecer e a gente tem que aprender a amar a nossa vida, o nosso destino, as condições, né? A gente não escolheu vir com o corpo que a gente tem, né? Não montou o personagemzinho de RPG lá do jeito com as características, né? Senão ia ser todo mundo bonito, alto, etc, né? Então, a gente não escolheu as características que a gente veio, a gente não escolheu as características da nossa família, da nossa condição financeira, etc, etc. Certo? Então, a gente, nesse sentido, tem que amar o destino, amar as condições, como elas estão postas, né? E desenvolver uma resiliência, desenvolver as nossas virtudes, né? E virtudes vem de virtu, que quer dizer, tem várias etimologias assim, várias significações, mas tem algo relacionado com a ideia de poder moral, tá? E de lugar alto assim, né? Dentro de nós mesmos. Então, o desenvolvimento das virtudes é olhar assim, são as potências humanas. E se a gente desenvolve, né? Você fala assim, uma pessoa que é mais paciente, tem a virtude da paciência, uma pessoa que é mais sábia, uma pessoa que é mais tolerante, que tem mais temperança, é mais resiliente. Pô, tudo isso a gente não vai associar a uma ideia de felicidade? Não é uma pessoa mais feliz? Né? E a ausência das virtudes, a gente também não vai olhar e falar assim, a pessoa é intolerante, está sempre de mau humor. A gente também não vai associar a uma infelicidade, né? Então, a figura de alguém que é sábio e virtuoso é a figura de alguém que é feliz. Show. E se a gente quer ser feliz, a gente deveria buscar esses poderes naturais do ser humano aí, que são essas potências, as virtudes. E você acredita que é possível alguém bater no peito e falar, eu sou estoico? Uma pessoa que pode afirmar isso? Porque o estoicismo... É muita coisa, né? Você tem que ser quase um super-homem do Nietzsche, né? Você acha que dá ou não? Eu acho que os próprios estoicos não se definiam assim, no sentido de que, assim como tem a famosa anedota lá de quando perguntaram para Pitágoras se ele era um sábio, né? Aí ele fala, não, eu sou um filósofos, eu sou um amigo dos sábios. Ou seja, eu estou tentando desenvolver essa amizade. Quem sabe um dia eu chego lá. Então, acho que para um estoico é a mesma coisa, né? A gente pode tentar ser mais estoico, agora dizer que alguém nos tempos atuais é um estoico completo, difícil, né? Complicado, ainda mais com tanto de estímulos que a gente tem aí no ambiente, fica cada vez mais complicado, né? Com certeza. O tempo todo a modernidade nos instigando a ir para o lado do vício e não da virtude, eu acho que fica complicado. Principalmente a parte de estudar, né? Você que está na educação há mais de 10 anos, que você falou, a gente vê na educação aí que realmente tem uma certa precariedade. Pelo menos eu vejo assim, me corrija, tá? Se eu estiver errado. No sentido de... talvez não passar para o aluno uma mentalidade mais abundante, ser um empreendedor, não de fato, né, abrindo comércios, mas assim, ter uma mente mais empreendedora, uma mente mais absoluta. Por que eu digo isso? E por que eu cheguei a essa conclusão? Por conta de que da metodologia em si, né, da sala de aula, por exemplo, que eu percebo que falta algumas disciplinas que instigam o aluno a ser um adulto mais funcional. Como, por exemplo, não se fala...
Não sei agora, você me corrige se tiver mudado alguma coisa, mas eu percebo que falta educação financeira nas escolas, falta uma filosofia intensificada, né? Eu acho que a filosofia devia ter a mesma quantidade de aulas que português e matemática, tem que estar lá, não tem que ter menos do que português e matemática. Eu acredito que deve ter noções básicas de política para a pessoa saber o que é uma democracia, poder fazer um voto consciente. E é isso, é como o Foucault falava, né, que as escolas muitas das vezes são projetadas como prisões, que ao invés de tornar o aluno um ser autônomo, um ser independente, faz com que ele crie uma certa prisão, né, ali naquela questão. E aí eu queria que você, como educador, hoje, né, o que você pode dizer sobre educação? Você acha que estamos no caminho certo a ponto de formarem pessoas mais autônomas ou ainda há um longo caminho a percorrer? Eu acho que estamos no caminho certo. Eu no meio da educação, eu nunca ouvi essa frase. Tá? Sinceramente, né? Até porque a precarização ela não é no Brasil. Ela é de maneira geral, né? Todos os índices educacionais caem e, apesar de muitas críticas aos índices educacionais, de maneira geral, mas a gente não desenvolve a autonomia do aluno hoje e o problema, assim, é muito mais profundo do que simplesmente termos mais algumas matérias ou determinados conteúdos a serem passados. A filosofia se tornou obrigatória há pouco tempo, mas se fala de filosofia de uma maneira muito teórica, que não desperta o aluno. Então, assim, é muito desafiador para o professor, para o aluno, né? E todo o sistema educacional hoje, porque eu acho que teria que ser uma coisa que teria que ser completamente desconstruída e reconstruída. Porque virou desde que quando ele nasce ali, o sistema educacional moderno, né? Ele é uma coisa extremamente massificante, e que está formando mão de obra operária. Ele nasceu com a Revolução Industrial ali para formar mão de obra operária. Então, assim, a gente tem que mudar muito a nossa ideia do que é educação. Talvez voltar mais aos princípios do que era na antiguidade, não só na Grécia, na China, tinham outros modelos educacionais muito mais próximos dessa relação de um mestre e um discípulo, que estava ali para provocar o aluno e tirar de dentro mesmo, né, o que ele precisa aprender. E para isso, por exemplo, dentro dos nossos modelos que são massificados, que coloca 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, isso jamais vai acontecer.